Olá, saudações, prezados alunos, prezados ouvintes. Vamos iniciar neste momento esta aula explicativa sobre manipulação de string através das funções específicas e disponibilizadas pelo Java, pela solução Java. Esta aula ela tem foco no curso de técnica informática e informática para a internet, usando o livro Técnicas de Programação dos Institutos Federais, ofertados na modalidade EAD para os técnicos do MedioTech. E neste momento fizemos esta aula para explicar de forma prática alguns conceitos abordados no livro, a partir da página 61, de funções com string, que string é um conjunto de caracteres ou uma cadeia de caracteres. Mais detalhes teóricos vocês vão ter no conteúdo da aula, porque o objetivo desta videoaula é fazer uma abordagem prática deles. Para essa abordagem prática foi criado aqui no IDE, que é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado, foi criado um arquivo, na extensão .java no IDE. Esse arquivo, você vindo aqui no pacote, clicando com o botão direito, vindo aqui em novo, você vem aqui em outros, para criar outros tipos de arquivos que não estão na lista. Que essa aqui é uma classe com o método principal, que é o método main. Deixa aqui aguardando, está carregando. O nome do meu projeto, eu botei um projeto genérico, que inclusive eu vou mudar o nome dele aqui. Descarregar Java, e aí eu procuro aqui na lista classe Java, tá vendo? Principal. Aí eu venho aqui, classe Java principal, próximo, coloco o nome da minha classe, que eu coloquei o nome da minha manipulando strings, dentro do mesmo pacote média de notas. Como esse projeto aqui que eu abri está tomando um corpo diferente, eu vou alterar aqui o nome do projeto. Em vez de ser média de notas, que começou com o primeiro arquivo média de notas, vou renomear ele para atividades práticas. Certo? Vou botar tudo junto. É uma prática nossa, sem espaço, sem acento, para não dar nenhuma incompatibilidade. Vou renomear também a pasta do projeto. Ele vai renomear aqui o projeto. Ele vai renomear a pasta que está armazenada no computador. Ele vai fechar o projeto no IDE. Ele está limpando, dando um clean no projeto, limpando ele. Vai renomear e vai fechar e vai reabrir esse projeto. Então o IDE ele facilita, ele faz o trabalho para o programador, Ele é um ambiente de desenvolvimento integrado que fornece ferramentas que facilitam a sua vida, certo? Estou renomeando aqui o projeto para atividades práticas, para ficar algo mais conceitualmente entendível. E dentro desse projeto de atividades práticas, no seu pacote de atividades práticas, eu tenho lá diversos arquivos que foram criados para as práticas, para a explicação de vocês. Inclusive esses arquivos eles estão disponibilizados nos slides, os prints deles, para vocês terem conhecimento e desenvolverem o equivalente. Estou abrindo aqui no mais, ele continua aqui dizendo que o pacote se chama média de notas. Eu clico aqui com o botão direito no pacote média de notas, que é um pacote que contém diversas classes. Venho aqui em refatorar, renomear, e aqui eu mudo para atividades práticas, ou seja, tem um pacote de atividades práticas que tem diversas atividades. Neste momento estamos na atividade ali que é a 4, que é manipulando strings. Como ele está verificando algumas questões, ele está fazendo algumas verificações, ele está pedindo para aguardar, para renomear. Pronto, eu boto aqui, atividades práticas. Estou alterando o nome do meu pacote para atividades práticas. Nesse pacote eu guardo diversos arquivos, dentro do pacotão eu coloco os arquivos lá. E tenho aqui 6-7 arquivos. Neste momento, como foi dito, estamos manipulando, ele está renomeando nesse momento, está mudando todas as dependências que estava usando o nome anterior para o nome novo. Ele facilita a vida do programador, o ambiente de desenvolvimento integrado. Renomeou, fechou, abriu, transferiu os arquivos de um para o outro e deletou o anterior. Abro aqui minha classe, o meu arquivo manipulando strings.java, que ele chama aqui na linha de uma classe pública, a classe acessível publicamente a todos que quiserem. E aí nessa prática aqui vou começar explicando para vocês, Vamos lá? Agora vamos para a parte da explicação. Deixa eu abrir aqui, vou salvar esse código
no bloco de notas. Pronto. Vocês vão entender o seguinte, né? Antes, nós estávamos utilizando no vídeo anterior o system.in para entrada e o system.out para saída, ou seja, o comando de entrada de dados, né? Que a pessoa digita lá no teclado e aí o programa ele pega através da entrada, através do read, né? Ou do getLine ou getRead, os comandos equivalentes. E tem o comando de saída, que é o system.out, né? Sistema.saída, imprima na nova linha esse texto aqui, saída. Só que agora, né, a partir desse momento aqui, nós não vamos manipular a entrada e saída dessa forma. Vamos utilizar o componente, né, JOptionPane. É um painel de opções do Java, né? Java Opções Painel. Quando você coloca aqui JOptionPane, né, ele apresenta aqui essa questão vermelha, né? Ele está dizendo aqui que cannot find symbol, não estou encontrando esse símbolo, né? Eu não entendo o que ele significa, certo? No Java você tem que formar, né, essa classe, né, esse identificador aqui. Ele está onde, né? Então ele tem na biblioteca, certo? E nessa biblioteca, então, quando ele aparecer essa setinha aqui, ele vai dar uma lâmpadazinha aqui, uma sugestão, certo? Você clica aqui, se ele tiver sugestão, ele vai lhe dar, certo? Como ele já reconheceu que esse JOptionPane faz parte de um dos pacotes que está aqui na biblioteca do lado esquerdo, certo? Ou na biblioteca padrão, né? Que vai estar aqui. Ele vai dar a sugestão de onde dizer onde é que está. Você quer adicionar uma importação para javax.swing.optionPane? Sim, você clica aqui, ele adiciona aqui na linha, ó, 10, né, a importação específica, certo? Pronto. Daqui você consegue manipular. Esse JOptionPane você tem aqui vários métodos, né, que você chama dele. Vamos usar esse daqui, ó, não dá para explicar todos. Vamos usar aqui o show, né, ou seja, apresentar, né, um show. O input diálogo, né, é um diálogo com campo de resposta, né? Ele manda um diálogo, ele manda um texto, né, um objeto, uma mensagem, como parâmetro de entrada da função, que eu mando aqui uma mensagem para a leitura do usuário, certo? Aqui você envia uma mensagem para a leitura do usuário e o valor lá que a pessoa digitar lá no campo, né, o famoso input, ele vai retornar e aí vai armazenar, aqui eu coloquei para armazenar, tá vendo? Dentro dessa string, certo? Opção, certo? Ou valor digitado. Opção, valor digitado. Ok? Pronto. Vai armazenar aqui e a partir desse valor que o usuário digitou lá, nós iremos iniciar o nosso fluxo aqui. Eu já fiz aqui a mensagem completa e vou trazer aqui para vocês verem. Pronto. Eu chamei aqui o show diálogo. Chamei aqui o usuário, né? Espera só um instantinho. E aqui eu mandei essa string aqui gigante, muito grande essa string aqui que eu mandei para dentro dele para apresentar para o usuário. E ao final aqui, quando eu queria que ele pulasse a linha lá, né? É como se fosse aquele ln do system.out.println. Bota aqui o /n com barra invertida, certo? Então ele vai para cada um aqui, ele vai botar o texto na próxima linha. Aqui ele pula a próxima linha, ou seja, cada um é uma linha. Então o que é que eu peço para o usuário aqui? Usuário, informe a opção desejada, né? Digite 1. Se você quiser contar a quantidade de caracteres de um texto através da função length. Digite 2, né? Obter um caractere dentro de uma string, né? Usando a função char@, que traz um caractere, né? Que ele queira de uma determinada posição. Digite 3, se você quiser colocar as letras do texto, né, para ficarem maiúsculas através da função toUpperCase. Digite 4, se você quiser colocar as letras do texto para minúscula, usando a função ou método toLowerCase. Digite 5, se você quiser obter um espaço do texto, um pedaço do texto, na verdade, usando a função substring, né, que ele vai pegar uma subdivisão da string. Digite 6, se você quer retirar os espaços, né, do texto, né, início e fim, usando a função trim. Ele retira os espaços que o usuário digitou de forma teoricamente equivocada.
E digite 7 se quiser substituir um pedaço do texto, né? Usando a função replace. Ele localiza um texto que esteja dentro e substitui por outro texto. É a substituição, replace. Digite 8 se você quiser converter diversos tipos de dados em texto. Ou seja, aqui a questão do cast, né? A questão de conversão de valores, né? Ele funciona como se fosse um cast, certo? Converter diversos tipos, né? Converter ele também em algumas linguagens, em alguns ambientes ele vai estar com uma questão cast, de conversão de tipos. Digite 9 se você quiser verificar ou localizar um pedaço do texto, né? Que é a questão do index of, ok? Então aqui a mensagem complexa, ele vai digitar lá uma das opções aqui que eu pedi e vai armazenar aqui em opção, certo? Nós temos diversas formas de fazer isso, certo? Aqui é uma forma simples e didática para vocês entenderem a questão do primeiro momento da questão técnica e lógica, ok? E a partir desse momento agora vamos começar a explicar a questão 38, uma regrinha básica aqui que nós colocamos para o usuário. Para saber se o usuário digitou algum valor aqui, né? Você vê aqui que tem um padrão, né? Toda essa opção aqui que é string, ele vai digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, certo? Eu vou tratar como o retorno do show input diálogo ele traz como string, eu vou continuar manipulando ele como string, né? E eu coloco a regra aqui, ó, certo? Para verificar, essa regra aqui é uma verificação, aqui comentário, verificação do tamanho do texto digitado pelo usuário, ok? Eu vejo aqui, ó, o texto digitado dele foi a opção, né? Verifico o length, que é o tamanho, né? Se o tamanho do valor que ele digitou, que estiver dentro da string, for maior que 1, então ele digitou 10, 20, 30, digitou um valor fora do permitido aqui das opções, né? Então se ele digitou algo fora do permitido das opções, ele vai apresentar mensagem para ele. Eu chamo JOptionPen de novo, show mensagem. Aqui eu não estou chamando input diálogo, estou mandando uma mensagem para ele, né? Então ele não vai me retornar nada, é só o informe. Estou lhe informando que o valor informado é inválido. Valor informado, ou seja, barra digitado, certo? Que ele digitou é inválido, ok? Eu ainda posso botar aqui, ó, os valores válidos deverão estar entre 1 a 9. Ok? Então, pode dar uma lição para ele aqui, certo? Pronto. Se houver uma falha, se houver essa condicional aqui que esteja fora do domínio, ele apresenta essa mensagem. Se não houver uma falha, uma restrição, ele segue o fluxo aqui para a partir da linha 41, certo? Aí vamos lá. Eu já sei que como eu tenho essa interação com ele aqui para essa informação, nesse momento aqui agora, logo em seguida eu vou pedir para ele qual é a string que ele quer que seja manipulada, certo? Qual a string que ele quer que seja manipulada. Então, eu mando aqui um JOption, né? JOptionPen, eu mando uma mensagem para ele aqui, um input de novo, né? Que é um campo de entrada de dados, né? Input, entrada, um diálogo de entrada. Manda mensagem para ele. Digite a string que deseja realizar a ação. E aí ele vai digitar lá a string, né, no comando e vai me retornar. Então se você colocar aqui, ó, Ctrl espaço, você vê aqui no finalzinho do input diálogo, ó aqui o campo, ó, string, ó, ele retorna uma string para você que a pessoa digitou, certo? É um tipo de dados string que é retornado. Então eu vou pegar esse tipo de dados string aqui, ó, e vou armazenar nessa variável. Crio a variável aqui, ó, valor entrada, digo que ela é do tipo string e ela vai receber esse retorno desse componente, ok? E aí trabalhando nesse hipótese. Vou comentar esse campo aqui, depois você vai entender o que é isso. Que eu preciso aqui, ó, para manipular o resultado, o retorno, né? Vou precisar criar uma variável aqui, valor do resultado, ou seja, eu também posso colocar também valor do retorno, né, para a pessoa, certo? Como eu botei aqui valor de entrada, eu posso colocar na mesma variável aqui, didaticamente, valor de saída final,
certo? É o retorno final que a gente vai dar para eles, né, do texto, certo? Vou substituir aqui o nome para valor de saída final. Vai chamar valor de resultado. Eu tenho aqui 9 cases, né? 9 possibilidades. Pronto, eu terei o nome da variável aqui para valor de saída final. Pronto. Então, eu pego aqui aquela opção que ele digitou lá, certo? Qual a opção que ele quer? Eu chamo a função aqui, o método char@, vou explicar agora o que ele é, certo? Para aparecer essa listazinha aí que nós... Se você colocar aqui, né, a opção, que é a variável do tipo string, e você botar ponto, der contra o espaço, ele vai estar aqui todos os métodos que você pode utilizar dessa variável, né, desse objetozinho aí que é do tipo string. Ele aparece logo para mim aqui, entendeu? Char@, que ele mostra na ordem alfabética. O char@, ele ainda tem explicação aqui em inglês, né? Ele mostra a declaração da função do método aqui embaixo. Diz que ele faz parte do java.len.string. Ele explica, entendeu, que retorna um char, um valor de um campo indexado, entendeu? Onde o índice específico que você colocar, certo? Então ele explica várias questões aqui. E eu digo aqui, ó, eu quero que, como ele é tipo um array, né? Ele é um tipo array. Eu quero a posição 0. Quero a posição 0 desse char, certo? Dessa string. E aí coloco aqui a posição 0. Ele vai me retornar para essa variável aqui, char, tá vendo? A opção char, eu botei aqui. Ele vai retornar aqui, ó, se você der contra o espaço. Você vai ver a documentação aqui, ó, char@. Eu mando para ele um inteiro, né? Que ele chama, ele vai nominar lá de index, né? Que é índice. E ele me retorna um char. Ele vai receber um parâmetro inteiro e vai me retornar um char. Esse char eu vou armazenar aqui, ó. Vai pegar lá na string, né? Vamos dizer que a string tem lá, se permitisse, né? 09658 total. Então se eu mandei essa string aqui, ele vai pegar só a posição 0. Não coincidiu. Posição 0 aqui, mandei para 1. A posição 0 da string, né? Ele vai retornar esse caractere 1, ok? Pronto. Aí depois de armazenar o retorno da opção da função do método char, eu chamo aquele switch, né? Um switch aqui, né? Para cada, ele quebra isso aqui, essa opção, e verifica, né? Se caso 1, como se fosse vários ifs, né? Estruturados. Caso 1 faça isso aqui até o final, que é o break, né? Caso 1 realize esse bloco de comandos aqui até o break, ele encontra o valor 2, né? Que é a opção que ele digitou lá, 2. Sucessivamente. O caso que nós colocamos foi, né, para um método, ele retornar o tamanho da string que foi digitada aqui no valor de entrada, né? Ele chama aqui valor de entrada .length, certo? Se eu tirar aqui para vocês, ó, vou recortar e colocar na linha anterior. Valor de entrada .length, tá vendo? Ele chama a string digitada e chama a função length. Então ele já lhe retorna um inteiro, ou seja, aqui, ó, ele retorna o tamanho da string, certo? E aí retorna para você o tamanho da string. Então quando ele retorna esse tamanho da string aqui, ele retorna como int, certo? Ele retorna como int. Só que se eu chegar aqui e colocar diretamente isso aqui para retornar para o valor saída final, né, que é a saída final que é retornar para o usuário o tamanho da string, a variável de saída ela é string. Então aqui, ó, tipos incompatíveis, né? O int não pode ser convertido para string diretamente assim, né, de forma implícita. Então ele retorna aqui um int. Então não posso atribuir esse valor int aqui, ó, nessa string. Então eu tenho que converter ele. Para converter ele, eu vou colocar ele aqui dentro de um método, né? Vou chamar aqui, ó, string ponto value of, certo? Aí na função value of eu vou mandar para dentro dela aqui o valor entrada ponto length,
Então esse value of, ele converte essa string aqui, ó, certo? Ele converte esse inteiro, né? Na verdade o value of ele converte qualquer um, vocês vão ver em seguida lá no case value of, no case 8, certo? Ele converte esse valor aqui de inteiro para string e armazena na variável valor saída final, ok? O método charete, que é o caso 2, né, que eu vou, tipo assim, diga qual a o charete, caso 2, a gente bota a mensagem pela aqui, ó. Obter um caractere dentro de um string, certo? Então, ele tem que dizer qual a posição ele quer obter dentro da string. Que o valor de entrada aqui, ele vai chamar a função charete, né? Charete. Mas só que como eu estou dizendo para o usuário que é para ele, deixa eu botar aqui char valor. Como eu estou dizendo para o usuário aqui que ele vai retornar uma posição, eu tenho que perguntar para o usuário então, qual posição ele deseja, né? Qual a posição ele deseja da string aqui que ele digitou seja retornada, né? Aí eu vou chamar a mensagem aqui para ele, um input diálogo para ele me dar um feedback de qual posição ele deseja. Como isso aqui é 0, o 1 ou 2 é uma constante, eu vou transformar em uma variável, certo? Aí eu vou dizer aqui para o usuário qual posição da string você deseja que seja retornada. Ó, fecho aqui com aspas duplas, parêntese, ponto e vírgula. E aí ele vai me dizer aqui, entendeu? Aqui eu vou criar a variável agora string, entendeu? Com a posição desejada. A posição desejada vai ser o retorno do texto que eu mandei para ele. Aí eu posso agora pegar essa posição desejada aqui, ó, vou substituir o 0 pela posição desejada. Pronto. Ele vai dar tipos incompatíveis, né? Eu substituo 0 pela posição desejada. Ele está me dizendo aqui, ó, esse método ele não recebe string, ele recebe inteiro, né? Então tem que ser um valor inteiro. Então eu tenho que converter essa string aqui, que é o que retorna o JOption, para inteiro. Então pronto. Aí eu vou botar aqui, ó, inteiro, posição desejada, né? Eu vou botar assim, posição com D maiúsculo, desejada, inteiro, né? Número inteiro vai ser igual à posição desejada. Ele não vai converter diretamente, certo? Aí eu tenho que chamar a função lá para converter, ok? Converter para inteiro. Deixa eu chamar aqui, ó, inteiro ponto, não tem, tá vendo? Não tem, se eu chamar aqui inteiro para converter, não tem uma classe do tipo inteiro. Vou chamar aqui, ó, string ponto parse. Deixa eu ver aqui, parse. Não. Então, qual seria a função para converter para inteiro? Vamos lá. Int ponto não. Qual seria a função para converter para inteiro? String deveria ter lá algo que retorne aqui inteiro no final. Só que nenhum retorna inteiro, né? Espera aí que vamos investigar aqui para relembrar um instante. Pronto, estávamos no caminho certo, certo? Então criei aqui a função int, posição desejada como inteiro, certo? Ele vai pegar a posição desejada e converter para inteiro, chama aqui integer, ponto. Aí ele me lista aqui todos os comandos. Aí você pode observar aqui que tem aqui, ó, um get integer, né? Então me retorne, get é buscar, ó, retornar um valor inteiro enviando esse string aí nm, tá vendo? Então, ó, get integer, manda aqui, ó, posição desejada, que é o inteiro. Manda a posição desejada e ele vai me retornar aqui, ó, posição desejada como inteiro. Manda essa posição desejada como inteiro para a função charAt, que eu vou dizer, ó, o valor de entrada, certo? Na posição que ele está informando aqui em cima, posição desejada, ó. Ainda eu posso comentar aqui, ó,
solicito ao usuário a posição que ele deseja que seja retornada na string. Aqui eu comento, converto a posição desejada string para, vou botar aqui no mesmo padrão lá, posição desejada string sem acento para posição desejada inteiro, certo? Ou integer ou int. E aqui eu faço o que? Pego o caractere desejado pelo usuário na posição informada. É interessante estar comentando, principalmente no começo, para você não se perder nos comandos, certo? Para ter que ficar relendo e relembrando tudo. E aí aqui eu converto esse valor aqui do tipo char, né, para string. Porque se você disser assim, ó, vou pegar a variável lá, valor de saída, e vou dizer que vai ser o valor que retornou lá da posição. Ele vai me dar tipos incompatíveis, né? Cai na conversão de novo. Java ele é bem forte na conversão. Ele vai dizer, ó, incompatible types, né? Char não pode ser convertido para string, né? Pode, mas tem que dar o comando aqui de forma explícita. Tiro aqui valor, boto string, que eu quero converter, ponto, value of, né? Value of, ele manda para ele aqui uma string, e ele manda aqui um char, né? Isso, aqui é o char, e retorna string. Manda aqui o char valor, né? Aí eu posso botar aqui, ó, para ficar bem didático, valor char, certo? Eu mando aqui um valor char para o método string.valueOf, e o valor aqui que ele retorna, né, que string, ele armazena no valor de saída, certo? Eu posso comentar aqui, ó, convertendo valor char para valor string, né? E armazeno na variável, certo? Valor saída final. Ok? Pronto. Então eu escrevi aqui no meu caso 2. Se você quiser testar o caso 2, você já consegue testar, certo? Você bota aqui o botão direito, executar arquivo. Eu vou testar o caso 2 aqui, ó. Se tiver tudo sem erro, entendeu? Você consegue testar caso a caso, você vai implementando. Pronto, ele vem aqui, ó, a mensagem de entrada. Usuário informa a opção desejada. Digite 1, digite 2, digite 3, já implementei o 1. Se quiser testar 1, você pode testar agora aqui, ó. Ó, eu quero agora o caso 1. Digite a string que você deseja realizar. O Brasil é lindo. Brasil com B maiúsculo. Patriota. Pronto, dou ok, ó. Ele informa aqui, ó. A saída eu botei para ser através do system.out, certo? Então ele imprime aqui no console. Aí ele informa aqui, ó. A string original é o Brasil é lindo, e o resultado é 16, né? Que eu chamei a função contar, ok? O resultado é 16, que eu chamei o contar. Se eu clicar aqui novamente, ó, ele vai executar de novo o programinha. Run, das atividades práticas. Vou chamar agora a opção 2 e dar ok. Ele fala, digite a string que deseja realizar a ação, né? Ação que nós vimos lá. Vamos lá? O Brasil é lindo. Como eu chamei o caso 2 tem um show input dentro dele, certo? Dentro do caso. Aí ele pergunta, qual posição da string você deseja que seja retornada? Eu quero que retorne a posição 8. Opa! O Brasil é lindo. Deu um probleminha. Eu informei que ele queria que retornasse a posição 8. O Brasil é lindo. Ele deu null pointer exception na linha 62, né? Ele tentei que chamar posição desejada. Eu mandei a posição desejada 8 e ele deu null pointer exception. Null pointer exception aqui.
Estranho. Linha 62. Não era para dar esse problema. Pedi para retornar o inteiro, mandando a string em posição desejada. Somente aqui. Vou chamar aqui parseInt, em vez de chamar getInteger, certo? Vou chamar aqui parseInt. Acho que a função, o método getInteger que não deu bem. Eu me lembro que foi passe que eu estava colocando no começo. Vamos lá. Vamos agora executar de novo, testar. O método que eu coloquei não era o ideal. ParseInt, ele passa o valor que está vindo para inteiro. Digita a opção 2, obtém um caractere dentro da string. Digito a string que eu desejo, né? O Brasil é bonito. O nosso país, entre parênteses, Brasil é... Nosso país, Brasil, é bonito. É lindo. Não vou botar bonito não. É lindo. Ok. Qual a posição que você deveria retornar? Posição 8. Ok. Pronto. Ele me retornou aqui, ó. A string original é essa e o resultado é P da posição 8, ó. Ó, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas lembrando que a string tem a posição 0, certo? Então não conta dessa forma, você conta do 0 começando, ó, vem aqui, ó. O nosso Brasil, né? Vem conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando com espaço. Posição 8, ó, 8 é o P, tá vendo? Ele trouxe o P certinho. Então nosso case 2 está ok, certo? Vamos para o case 3, que é o case 3 é o quê? Eu pego lá a variável de entrada que o usuário informa, né? Coloque as letras do texto. Bora testar, né? Eu botei aqui, ó. Vou explicar para vocês e a gente vai testando, né? Valor de entrada, ponto, to uppercase. Ou seja, ele pega a entrada, aumenta, dá um to uppercase para maiúsculo e armazena no valor de saída, né? E aqui no final, ó, ele pega, ó, o valor, ele informa aqui, a string original é o valor de entrada e imprime aqui o resultado é o valor de saída, certo? Vamos lá, o case 4. Ele pega aqui o valor de entrada, dá um to lowercase, né? Que é transforme para o case minúsculo, né? E armazene no valor de saída. O case 5 é a questão do substring, né? Você verifica que aqui, ó, tem variável, tem constantes, tá vendo? A gente colocou valores constantes. Então a intenção é que trabalhe valores variáveis, certo? Aqui o trim não tem parâmetro, aqui nós temos valores constantes, tá vendo? Também, que são letras. Aqui nós temos o true, que o true também é um valor constante, certo? Que é o value of, certo? E aqui nós temos também o trecho a localizar aqui, que é um valor constante, tá vendo? Vou explicar para vocês, vamos caso a caso. Então vamos pegar o caso 3 e testar, né? O caso 3 ele pega e converte para maiúscula. Vamos ver se essa linha aqui é suficiente para responder o caso, né? Vamos lá, executar o arquivo. São 9 explicações em uma prática só, certo? Para tentar otimizar o tempo. Caso 3, colocar as letras como maiúscula, né? Eu boto aqui, desejo colocar as letras como maiúscula 3. Ele me pergunta qual é a string, certo? Bota aqui em minúscula, ó. O nosso país, Brasil, é lindo. Pronto, olha o que ele me traz aqui já. A string original é o nosso país, Brasil é lindo. O resultado é o nosso país, Brasil é lindo, em maiúscula, porque ele chamou o caso 3, ó. Então essa linha aqui é suficiente para responder o caso. O caso 4, vamos para o caso 4 logo também. Ele vai converter para minúsculo, né? Então eu vou digitar tudo maiúsculo. Vou digitar maiúsculo. Caso 4, colocar as letras do texto para minúscula. Botar aqui, ó, tudo maiúsculo, ó. O nosso país, Brasil, é muito lindo. Do ok. Pronto, ele mostra lá no console, né? A string original e o resultado é o nosso país, Brasil, é muito lindo. Ok? Então vamos agora para o caso 5, que é o método substring. No método substring eu coloquei aqui como
constante, né? Para ele me retornar sempre a substring da posição 0. Você vai ver aqui, ó, valor de entrada substring. Você pode chegar e mandar a posição de início, que ele vai recortar a partir daquela posição, ou recortar, você dizendo a posição de início e a posição de fim, né? Você delimita, né? Diz o início e o fim. Vamos dar exemplo aqui, ó. Quero que inicie a substring na posição 4 e termine na posição 9. Certo? Aqui é uma constante, né? Você está informando aqui como constante. Você não está dizendo para o usuário qual é o trecho dele lá, para ele informar na aplicaçãozinha, no input diálogo, certo? Vamos lá executar. Caso 5, método substring. Vou digitar lá. Qual a opção que eu quero? 5. Obter o pedaço do texto string, que é o substring. 5. Qual é o texto que eu desejo? O nosso país, Brasil, é muito lindo. Quero uma substring. Ele me retornou aqui, ó. A string original é nosso país, Brasil é lindo. E o resultado é SSO espaço P. SSO espaço P está aqui, ó. Então ele pegou da posição 4 à posição 9. Ah, mas eu queria que o usuário dissesse qual é o intervalo que ele quer. Pronto. Aí nós temos que chegar para o usuário e pedir para ele aqui a posição de início desejada, certo? E a posição de fim desejada, que é o caso 5. Então vamos colocar aqui, ó, que é a substring. Como são duas constantes, né, dois valores, que é o início e o fim, a gente pede para o usuário, ó, certo? Vou botar aqui, eu já aproveitei aqui, Ctrl C, né? Solicitar ao usuário a posição inicial, que ele deseja que seja retornada, né, na string, que aqui é a posição desejada inicial. Vou botar maiúsculo aqui, né, para facilitar o entendimento. Posição desejada inicial, né? Aí eu pergunto qual a posição da string, qual a posição inicial, né? Qual a posição inicial, que é o primeiro valor da string que você deseja que seja retornada. E aí manda aqui na outra linha já, ó, posição desejada final, né? Que é o início e o fim. Qual a posição final da string que você deseja que seja retornada. Pronto. Se eu chegar aqui agora e colocar essas posições, vai cair naquela questão da conversão, né? Que ele deve estar esperando um número, certo? Se eu botar aqui, ó, e botar aqui posição desejada final, com certeza ele vai dar a questão de tipos, né? Vamos ver, ó, tá vendo? Ele está dizendo, ó, incompatível tipos, string não pode ser convertida para inteiro, então ele espera que você mande para cá o inteiro. Então eu vou botar aqui, ó, inteiro, posição desejada inicial, inteiro, certo? Vou criar uma variável com o nome inteiro. E vou colocar aqui outra variável, certo? Que é inteira também, que é a desejada final, ok? Mas eu vou ter que trabalhar a questão da conversão. Ele fica vermelhinho por um pouco de tempo. E aí eu diferencio o nome e ele não fica dando esse vermelhinho, certo? Estava igual o nome. Então eu vou dizer aqui, ó, esse inteiro vai ser igual a essa posição inicial aqui, ó. Só que ele vai dar aquele erro. Eu tenho que converter essa inicial, desejada inicial, que ela é string, certo? Eu posso até colocar aqui, ó, para facilitar para vocês o entendimento. Essa aqui é do tipo string, certo? Essa daqui é do tipo string. Aqui é do tipo string. Essa é do tipo string, certo? E essa é do tipo string. String dá erro quando você converte para valor de saída final, aqui para o substring, que ele espera que no substring você mande valores inteiros. Pronto. Aí eu venho aqui, string vai dar problema, certo? Mesma coisa de cá. Então, eu venho aqui e tenho que converter essa posição desejada inicial string para inteiro. Recorto ela, chama aqui a função inteiro, ou integer, né? Ponto, passe o valor para int, mandando para ele uma string aqui, ó. Certo? Mandei a string, mesma coisa embaixo, chama a função integer, ponto, passe o valor para int, né, que a variável é do tipo inteiro, e manda aqui, ó, posição, contra espaço, posição desejada final string. Então ele converte essas duas variáveis aqui, né, converte os valores dela e armazena numa variável do tipo inteiro, né? Ele não converte a variável, ele converte o conteúdo dela e armazena na variável inteiro. Aí eu vou substituir aqui a substring, agora vai receber
posição desejada inicial inteiro, e o outro campo final vai receber a posição. Já veio que não dá erro, tá vendo? Tirou o erro, ó, inteiro, pronto. Então eu chego aqui, ó, e já disse, né? Receba aqui como string do input, né, do input diálogo para ele, mandando diálogo para ele. Converto esse daqui para inteiro, armazeno o valor convertido na variável inteira e depois manda essa variável inteira aqui para a função substring, né, dizendo para ela qual a posição que eu quero que retorne do valor de entrada, ok? E agora vamos usar o nosso caso 5. Executar arquivo. Pronto. Caso 5. Obter um pedaço da substring. Qual é a string que você deseja realizar a ação? O nosso Brasil. Vou até mudar aqui, né? País é lindo demais. E aí agora eu quero que ele... Qual a posição inicial da string que você deseja que seja retornada? Eu quero que inicie o retorno na posição 5 e termine o retorno na posição 20. Do ok. Pronto. Aí, ó. A string original é o nosso Brasil, país é lindo demais. O retorno é SO, que é o final de nosso. Brasil, abre parênteses, país, e aí corta. Não veio nem o segundo parênteses, né? Então ele retornou aqui da posição 5 à posição 20. E aí vamos para o nosso caso 6, né? Para o vídeo não ficar muito extenso. Na posição 6 eu chamo o trim, né? O método trim, que o método trim aqui do retirar espaços, né? Retirar espaços. Então, será que o trim é suficiente? Não tem nenhuma constante aqui dentro, tá vendo? Os outros três você vê que tem constantes, né? Inclusive, vamos explicar. Embora esteja no livro texto a explicação, certo? Então, vamos lá. Caso 6, executar arquivo. E aí vou pedir agora o caso 6, que é retirar espaços, né, do início e do fim do texto string, através do comando trim. 6, caso 6, informo qual é a string. Vou botar muitos espaços aqui, ó, espaços, né, muitos espaços. Vou botar aqui o nosso país, Brasil, é muito lindo. Dá os espaços aqui, botar aqui a letra A e dar vários espaços, certo? Pronto, dei muitos espaços aqui, no início e no fim, como se o usuário tivesse errado a digitação. E ele me apresenta aqui o retorno, ó. Se vocês selecionarem aqui, vocês vão ver, ó, o tamanho da string. Se você contar os caracteres aqui, vai ver que os espaços eles contam, né? Então ele chega aqui, ó, e o comando trim, ele me tirou os espaços do começo, que é esse espaço aqui, e os espaços do fim. Ele não tirou os espaços, entendeu? Entre caracteres aqui, ó, entre lindo e A. Eu coloquei propositalmente para vocês verem que ele só tira os espaços do fim e do começo, comando trim, ok? E aí vamos para a explicação do próximo caso, que é o caso 7, que é a função replace, né? Eu quero substituir um conteúdo dentro da string, né? Ele localiza, certo? Ele localiza a primeira sequência e substitui pela segunda sequência, ok? Mas observe que aqui é constante, né? Estou mandando valores aqui no código fonte, então tenho que substituir lá para o usuário dizer qual é o texto que ele quer que localize, que esse é o primeiro parâmetro, e qual o texto que ele quer que substitua. Vamos fazer o mesmo processo aqui. O bom do replace é que você manda para ele string, certo? Então você não vai ter que trabalhar a questão de conversão, ok? Aqui não é qual posição desejada, certo? Aqui é valor desejado. Valor desejado para localizar, certo? Que é um string. E valor desejado para substituir. Valor desejado para substituir. É interessante até colocar nas próprias variáveis aqui internas do código-fonte, que você mesmo, posteriormente, fica mais fácil e intuitivo de entender. Certo? Aí eu vou mandar aqui o texto para ele. Ó, qual valor da string você deseja que seja localizado e substituído? Olha que a informação para o usuário é diferente, certo? E aqui, qual valor você deseja que seja substituído, né? Vou botar aqui qual valor
né? O qual texto, entendeu? O valor que fala é forma genérica, né? Qual valor da string você deseja que seja colocado no local, ou seja, valor novo. Qual valor novo? Qual valor novo da string qual valor novo você deseja que seja colocado na string, certo? Pronto. Qual valor novo você deseja ser colocado na string, certo? Normalmente você tem que colocar uma mensagem aqui para o usuário, né, que ele entenda o que você quer que seja feita. Por isso essa questão, né, de trabalhar a mensagem para o usuário. Qual valor novo você deseja que seja colocado na string, certo? Que no caso é uma substituição, é o replace. E aí você manda aqui com o primeiro parâmetro, né, para o replace, né, que ele vai localizar esse valor aqui, né, valor desejado para localizar e valor desejado para substituir. Pronto, no segundo parâmetro, ok? Aí você tem que entender a questão da visão do usuário, né, que é a mensagem do show input diálogo, e a questão interna de como manipular isso, né, que é a questão de como a máquina entende. Executar arquivo, aqui parei no caso 7, que nós acabamos de configurá-lo, melhorá-lo, manipulá-lo. Caso 7, o que é que eu desejo? 7. Substituir um pedaço do texto da string, replace. Digite a string que você deseja realizar a ação. O nosso país, Brasil, é muito lindo. Do ok. Opa! Qual o valor da string você deseja que seja localizado e substituído? Tem muito lindo, né? Vou colocar lindo para ter certeza. Lindo. Qual valor novo você deseja ser colocado na string? Beautiful. Em inglês. Se eu estiver errado, perdoem. Beautiful. Ok. Pronto. Ele me diz aqui, ó, a string original é o nosso país, Brasil, é muito lindo. E o resultado é o nosso país, Brasil, é muito beautiful. Certo? Então, esse é o objetivo do método replace. Você localiza um pedaço da string e substitui por outro, certo? Facilita a nossa vida. Ok? E temos finalmente aqui o caso 8, que já inclusive utilizamos, né? O value of. O value of, ele faz o que aqui, ó? Dá um cast de tipo, certo? Ele converte o tipo de dados, né? Entendeu? Ele converte, no caso aqui eu posso converter um true, né, para string. Eu vou trabalhar aqui com constante mesmo, certo? Eu vou pedir aqui para ele converter esse valor aqui de true, que é verdadeiro, certo? Para string nós vamos ver o que é que ele retorna, certo? Vamos trabalhar não, porque as hipóteses são muitas aqui. Vamos executar aqui o arquivo e nesse caso 8. Forme a opção 8, converter um cache de diversos tipos em string. Quero converter aquele true para string. Digite a string que deseja realizar a opção. Teste de conversão. Embora não vai levar em consideração a entrada para converter, certo? Ok. Observe aqui que ele converteu, né, o true. Então esse true aqui deixou de ser boolean, verdadeiro e falso, ou seja, 0 e 1, binário, e virou um texto, certo? Então ele virou esse texto aqui true, ok? É simples esse. Você vê que a gente usou muito value of aqui, não foi? Em alguns momentos aqui em cima, value of, tá vendo? Então esse value of aqui foi utilizado em bons momentos aqui na programação, tá vendo? Então vocês já entenderam teoricamente qual é o papel dele. Vamos rapidamente aqui para a explicação do último caso, né? Que é o método indexOf. O indexOf, ele é o método que vai localizar, né? Vai localizar o conteúdo. Não, desculpa, aqui é o indexOf, né? É o indexOf, certo? É o indexOf aqui, o método indexOf. Vai ter um value of aqui embaixo, né?
index of, ele retorna a posição. Ah, certo. E a gente precisa retornar essa posição que ele localizou aquele texto. Ok. Trecho a localizar. Então o que acontece? Eu digito a string. Depois eu tenho que pedir para o usuário esse trecho aqui para localizar. Certo? O trecho que eu quero que localize, que é o index of, né? O objetivo dessa coisa aqui, essa linha aqui, né? 110. E ele me retorna a posição que encontrou esse texto. Qual a posição da string eu encontrei esse texto aqui para localizar. E depois converto isso aqui para string e retorno para o usuário qual a posição. Certo? Eu tenho que retornar aqui a posição que encontrou, só que ela é a posição do tipo inteiro. Para ir para valor saída, que ele vai ser impresso na tela, né, o resultado, eu tenho que converter para inteiro. Vocês já aprenderam isso, né? Vou até dar um espaçozinho aqui e comentar isso aqui para ficar mais claro. Aqui eu localizo o trecho da string, né, que quero encontrar no valor de entrada do usuário, certo? E guardo a posição na variável posição que encontrou integer. Vou até colocar aqui integer e renomear lá porque ela é um inteiro, certo? Vou colocar aqui nesse outro trecho aqui, converto a posição que encontrou de integer para string e armazeno a posição na variável saída final. Pronto. Mas esse trecho localizar, eu preciso que o usuário informe qual trecho que ele deseja localizar na string, certo? Aí eu vou trabalhar isso aqui, ó, um string, valor desejado para localizar, tá vendo? E aí pergunto para o usuário, qual é o valor da string você deseja que seja localizado? Aqui não vai ter substituído não, que essa função não substitui, só localiza e informa a posição, certo? E aí eu venho aqui, ó, valor desejado para localizar e substituo aqui, ó. Então, o index of, eu estou mandando para ele aqui um string, né? Que ele vai procurar dentro dessa variável aqui, valor entrada, essa string aqui, certo? E aí vai retornar a posição dela, ok? Deixa eu ver qual erro que está dando aqui. Valor desejado para localizar já foi declarado lá em cima. Pronto, valor desejado para localizar, né, a posição. Pronto, valor desejado para localizar a posição. Vou botar aqui o nome da variável para nós entrarmos agora nesse mérito de variável redeclarada. Pronto. Com isso nós executamos o último caso, que é o caso 9. Vamos lá, botão direito, executar aqui. Vamos aqui verificar. Pronto, 9. Verificar, localizar um pedaço do texto string usando index of. Digite a string que você deseja realizar a ação. O nosso Brasil, dos brasileiros, é a melhor nação do mundo. E do ok. E aí manda localizar qual o valor da string que você deseja que seja localizado. Brasileiro. E do ok. Pronto. Ele me informa aqui, ó, a string original é o nosso Brasil dos brasileiros é a melhor nação, que ele até cortou, acho que eu botei não, do mundo. E aí eu peço para localizar brasileiro e ele me diz que o resultado é 20, ou seja, está na posição 20, ó. Se eu contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, o espaço antes do B de brasileiro, e 20, ou seja, ele me diz aí que brasileiro,
no singular começa na posição 20, que é a posição do B, ou seja, ele localizou o texto, certo? Então, com isso, nós terminamos essa explicação aqui dessas funções básicas de manipulação de string. O que eu desejo a você é uma boa sorte e boas práticas para a fixação do conhecimento. Grande abraço, até mais.